Papo com a Z vai começar e hoje nós vamos conversar sobre inteligência espiritual. Vamos receber Patrícia Fanteza, que vai conversar com a gente, bater um papo muito legal. Olha a Patrícia, vamos chamar a nossa convidada. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, gente, esse espaço aqui foi criado para a gente receber convidados e presentear a nossa audiência. Todo mundo que entra aqui uma vez da semana, a ideia é uma vez da semana, sempre que eu posso. Quem está chegando aí, quem não era, quem chegou há pouco tempo, né, aqui no perfil, foi criado para prestigiar todas as pessoas que nos seguem. Boa noite! Olha ela, toda Noite, linda! tudo Deixa eu só... bom? Tudo bom? Que delícia estar com você Nossa, aqui! bom demais estar aqui contigo. Não Trocar é? ideias aí bem bacanas. Deixa eu conversar e explicar para o pessoal aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olha, Adriane, que delícia! Oi, minha linda! Todo mundo que está chegando aqui, para quem não me conhece, para quem é novo no perfil, meu nome é Zenaide Rocha, sou consultora de beleza Natura, Avon, Demilos, também trabalho com semijoias. Quem não me segue lá no perfil Zenaide Rocha, semijoias, tudo junto, por favor, sigam-nos por lá. Hoje o nosso bate-papo é com a Patrícia Fanteza, essa linda, maravilhosa, que já agraciou muitos dos nossos seguidores aqui com análise de perfil comportamental, de sabotadores. Patrícia é coach, né? Coach pessoal, empresarial, cuida do desenvolvimento, não é isso, Patrícia? Hoje nós vamos falar sobre inteligência Espírito. espiritual. Deixa eu marcar aqui para espiritual. Então vamos falar aqui os nossos combinados. Como é que é? A gente vai prestigiar a convidada, então eu vou desativar os comentários. Eu preciso que todo mundo convide mais pessoas através do aviãozinho que está aqui embaixo. Mesmo com os comentários estando desativados, quem mandar algum comentário, alguma pergunta aqui no balãozinho com interrogação, a gente recebe, a gente lê, a gente passa para a Patrícia. E, por favor, convidem muita gente. E à medida que vocês estejam gostando do assunto, cliquem no coraçãozinho aí, que é para a gente saber que está fluindo a coisa. Patrícia, se apresenta aí para nós. Bom, em primeiro lugar, te agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui falando também com o pessoal que costuma estar com você. Como você falou, eu sou coach empresarial, trabalho com desenvolvimento humano já há algum tempo. Tenho você como uma grande amiga, né? Me orgulho muito disso e agradeço a você pela oportunidade da gente poder bater esse papo sobre inteligência espiritual, que cada vez mais a gente percebe a importância de ampliar a visão e se desenvolver dentro disso, né? Tô tentando fixar aqui o comentário, consegui. Aí tava saindo errado. Então vamos lá. Tava esperando o Instagram comunicar mais as pessoas. Por favor, gente, convidem as pessoas aí, tá? Vou desativar os comentários. Quando tiver faltando uns 15 minutinhos para acabar, eu ativo novamente. E, por favor, mandem pergunta para nós aí no balãozinho. Vamos embora lá. Fala pra gente, ô, Patrícia, o que é inteligência espiritual? Bom, em primeiro lugar, inteligência espiritual é a inteligência que tem a ver com o sentido, né? A busca de sentido da vida, com propósito, está muito relacionado aos nossos valores, né? Aquilo que a gente realmente traz como essência. E aí, só para posicionar, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Lá no início do século XX, a gente falava muito sobre QI, o quociente de inteligência, lembra? Uhum. Né? Sim. Então, Aham. só que o quociente de inteligência, lembra que nós fazíamos aqueles testes de inteligência, né? É verdade. E isso estava muito ligado à parte lógica, à parte racional, né?
e logo começaram a contestar porque viram assim, bom, mas o ser humano não é só a parte lógica e racional, né? Ele tem outras coisas também. E começaram a perceber, por exemplo, às vezes numa empresa, pessoas que tinham eram muito inteligentes, né? Tinham um alto QI, muitas vezes não eram pessoas que conseguiam se dar muito bem com outras pessoas ou realmente sobressaíam em outras posições, né? Então eles começaram a perceber que algo ia muito além dessa questão só racional. E aí depois veio todo o conceito de inteligências múltiplas, né? Através do Howard Gardner. Depois, já na década de 90, veio a questão da inteligência emocional, que a gente fala tanto hoje, né? Que é a capacidade de identificar, de reconhecer, de aprender a lidar com as emoções, de usar as emoções a nosso favor, equilibrar as emoções. E aí, quando foi lá, mais ou menos aí no final também da década de 90, alguns pesquisadores descobriram que no nosso cérebro tem um ponto chamado ponto de Deus. Eles colocaram esse nome, né, como ponto de Deus, porque eles perceberam que quando eles escanearam, né, o cérebro e perceberam que quando o homem ele aborda assuntos relacionados às questões espirituais, quando ele faz esse tipo de questionamento, existe esse ponto específico que acende. Então, a partir daí, há mais ou menos uma década atrás, né, na década passada, uma filósofa chamada Dana Zohar, ela começou, através desses estudos, a desenvolver o conceito. Ela percebeu que, na verdade, é o terceiro tipo de inteligência que nós temos. Nós temos, então, o QI, que é a inteligência mesmo racional, digamos Intelectual. assim, né? Uhum. Intelectual, né? Que é o QI. Nós temos o QE, que é o quociente emocional, que lida com as nossas emoções, a maneira como Que é nós lidamos com extremamente importante. muito. Tem aquele ditado, né, Zenaide? As pessoas são admitidas pelo currículo, demitidas pelo comportamento, né? Exatamente. Então, É verdade. as emoções, elas, né, a gente precisa dar Contam muito. muita atenção a É. elas. E perceberam que, além, obviamente, né, do QI e do QE, a gente tem o QS, que é o quociente espiritual. É QS porque é Spiritual Quotient, né? Porque é em inglês. Uhum. Então, nós somos mente, corpo e espírito, né? Nós somos seres espirituais numa experiência aqui. E essa E tudo interligado, e percepção, tá tudo interligado. tudo interligado. E essa percepção de que a vida é algo muito além da gente, né? A vida, ela é maior do que todos nós, né? Nós somos seres espirituais. Então, a Uhum. inteligência espiritual, ela tem a ver com isso, com os nossos valores. O uso da inteligência emocional e da inteligência intelectual alinhadas aos valores, às nossas crenças, aquilo que nos torna melhores, né? É a É, nossa nossa, que capacidade de legal. refletir, de pensar, né? De encontrar soluções. É, e é muito interessante a gente aprender um pouco sobre isso, porque a gente começa a entender também algumas coisas, né? Patrícia, diz para mim aí, quais são as características de uma pessoa com inteligência espiritual desenvolvida? Existem algumas características que a própria Dana E a Zohar, né? internet dela A minha A sua travou? internet deu uma travadinha. Repete as características de uma pessoa com inteligência espiritual Isso. desenvolvida. Desenvolvida, né? E aí são coisas para a gente parar para pensar e para a gente começar a dar atenção, né? Para a gente perceber como pode desenvolver a nossa também. Bom, a primeira coisa é que são pessoas que são voltadas para o autoconhecimento, né? Então, se conhecer, saber quem você é de verdade, né? Quais são os seus Limites. valores, quais são aquilo que você realmente acredita, o que te move, né? O que é o seu propósito de vida? Tudo isso está ligado a esse autoconhecimento. Ter a ideia de que a gente não veio aqui a passeio, né? Quem somos nós de verdade, né? Então, essa é a primeira coisa.
Uma outra coisa também é que são pessoas que vivem de acordo com os seus valores. Então, elas conseguem identificar aquilo que é importante para elas, não se deixam levar pela maioria, né? Independente do que a maior parte das pessoas estiver falando, se você é coerente e congruente com os seus valores, né? E você vive de acordo com eles, então essa é um grande sinal de inteligência espiritual. Um outro sinal também é que são pessoas que conseguem transformar a adversidade, né? Aquilo que acontece com a gente, os problemas, né? Conseguem transformar em ensinamentos, em aprendizados, né? Então, a maneira... Interessante isso. Tem uma fala do Jean-Paul Sartre, né? Um filósofo que é muito interessante, que ele fala o seguinte: não importa o que aconteceu com você, importa o que você fez com aquilo que fizeram com você, né? Quer dizer, a maneira como você age, você conseguir transformar as dificuldades da vida, né? Que a todos nós vamos ter, todos nós vamos passar, mas quando você consegue trazer aprendizados, isso é um grande sinal também de inteligência espiritual, né? É o famoso transformar um limão numa limonada, né? Assim, em outras Exatamente. palavras, É, popularmente falando, a maneira como você exa- reage e age. Age e reage, né? exatamente, Zê. E assim, uma coisa que é super importante disso, né? Como você falou, saber transformar o limão numa limonada, a gente sabe que os problemas eles vão fazer parte, os desafios eles vão existir na vida, né? Mas quando a gente realmente tem essa visão de se perguntar, tudo bem, isso aqui aconteceu, mas ao invés da gente ficar, sabe, se chicoteando, por que eu? Tudo eu? Por que aconteceu isso comigo? Porque comigo, Né? Como muitas vezes a gente ou empaca então em porque alguma só comigo acontecem essas coisas. coisa. Tudo eu, né? Tudo de pior vem comigo. Não, parar para pensar, por que isso está acontecendo? O que isso está querendo me ensinar, né? O que de repente eu não estou conseguindo ver que isso aconteceu para que eu possa ver? Então a gente transforma isso em sabedoria, né? Um É. outro ponto também são pessoas que percebem, elas têm uma visão muito forte da conexão, né? Elas sabem que nós precisamos uns dos outros, Nossa, que nós não somos sozinhos, que todas as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, impactam naqueles que estão ao nosso redor, ó, né? coraçãozinho subindo, ó, você tá gostando. Vamos, gente, clica aí. Mas são formas assim, a gente não está sozinho, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe tem consequências na vida das outras pessoas. Então são pessoas que têm essa visão muito clara, né, de que vivem também cercadas de outras pessoas e que se preocupam nas atitudes que têm, nos impactos que vão gerar. São pessoas que valorizam a diversidade, entendem que a beleza de um jardim não é Está só de justamente nas diferenças. rosas, É, isso mesmo. Você me fez né? lembrar o anti-herói com essa fala toda aí. O anti-herói. É, o anti-herói? Não, não é o anti... é o pessoal que não é o anti-herói, falei errado. Ai, meu Deus do céu, que supera os desafios, que vai... Esqueci acho que eu falei errado. Que tem a ver com a resiliência. Antifrágil. Isso, antifrágil, obrigada. O antifrágil, Isso. não é? O Explica um conceito pouquinho da pra ele. antifragilidade, que é super Isso. importante, né? E aí, até assim, para a gente entender, porque a gente fala em antifrágil, o que é isso, né? O resiliente, ele vive as coisas e volta ao seu estado anterior. O antifrágil, ele vai Uhum. sofrer pressão, vai aprender e através do Isso. aprendizado ele se transforma, Ele né? vai se Então, modificar e vai tocar a vida, mas num outro sentido, tendo adquirido aquele aprendizado
é mais ou menos a história da pipoca no fogo, né? Ela se Exatamente. transforma. Tem alguns que não se transformam, passam pelo Vivem fogo. várias coisas e continuam na mesma, né? Exatamente. É. Essa inteligência espiritual, ela pode ser desenvolvida, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser aprimorada? Ela é, Já, na verdade, ela é uma inteligência, né? Um tipo de é, inteligência, né? Mas a gente percebe sim que existem, ela está muito ligada à compaixão, né? Ela está muito ligada a essa percepção de que a nossa vida vai muito além de nós, né? Então, por isso que ela celebra essa diferença e a aceitação entre as pessoas por reconhecer que todo mundo é extremamente importante e é fonte de aprendizado, né? Então, é claro que nós temos uma série de coisas que nós podemos inserir na nossa vida, inclusive na vida dos filhos, para que a gente possa desenvolver esse nosso quociente espiritual, né? melhorar isso, né? Melhorar isso. Melhorar, exato, tudo aquilo, Zenaide, que sai um pouco da gente e que traz essa percepção do outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma das coisas que a gente tem falado muito do incentivo ao próprio voluntariado, né? Colocar desde criança, inclusive, a trazer atitudes de voluntariado, por quê? Porque é uma forma da criança começar a perceber que o mundo vai além dela, né? A desenvolver compaixão, a perceber o outro de uma maneira diferente. Então, existem comportamentos, existem atitudes, aprender a dividir, né? Aprender que o mundo é Compartilhar, muito mais colaboração. Não é competição, é colaboração. É colaboração, né? colaboração. Então, isso a Eu gente acho pode que estimular. eu acho inclusive que nós estamos vivendo um momento em que ter esse perfil de colaborador, esse perfil de parceria, independente de você pensar, o que que eu vou ganhar com isso? Eu acho que essa pandemia, que tudo isso que nós vivenciamos nos últimos anos, mostrou que a gente precisa cada vez mais estar unidos, estar pensando um no outro, se importando com o outro, não é verdade? Sim, sim. Tem até um ditado que é bem legal, né? Que fala que devagar você pode até ir mais rápido, né? Mas acompanhado você vai mais Vai longe. muito mais longe. Então, é isso, é o compartilhar, é perceber que a gente realmente gera impacto na vida do outro e o que que a gente pode trazer de colaboração, uma vez que todos nós nos complementamos, né? E estamos no mesmo planeta, no Sim, mesmo momento, na mesma vida. Aliás, exatamente, quero dividindo o mesmo agradecer espaço. muito por você estar na minha vida neste tempo. Muito Eu digo obrigada. mesmo. Deixa eu te falar, a inteligência espiritual, ela está ligada a alguma crença, alguma religião? Qual a diferença? Não. Apesar do nome, né, não Uhum. tem a ver com religião. Tem a ver com. Algumas pessoas confundem, né? Espiritualidade com Sim, religiosidade, sim. né? Espiritualidade não tem a ver com religiosidade. É muito mais abrangente, né? Independente da crença da pessoa, naquilo que ela acredita, o nome que ela quiser dar, é entender que a vida dela é muito mais ampla, né? Que ela está ligada a algo muito maior do que ela mesma. Esse é Sim. o conceito de inteligência espiritual e de espiritualidade, né? Seja o nome que a pessoa quiser dar, de ligação, energia, Deus, cosmos, enfim, né? Cada um tem a sua Divino. crença, mas é perceber que a vida vai muito além de você, né? Sim. Esse é o Isso se conceito de estende espírito. a tudo que tem vida, aos animais, às Uhum. plantas, aos rios, a tudo que tem vida, tudo que pulsa, não é verdade?
Sim, e o entendimento, Zenaide, de que nós estamos todos interligados, né? Nós fazemos parte de uma grande rede de conexões. Uhum. Então, ninguém está sozinho, ninguém está isolado. Nós somos ligados a tudo. Nós somos essa energia misturada, né? Temos essa conexão entre as pessoas, com a natureza, com os animais. Inclusive, uma das coisas muito fortes que a gente pensa hoje, até mesmo em termos de empresas, né? É aquele modelo de só se ganhar lucro a qualquer preço, vamos usar tudo que nós pudermos e para ganhar dinheiro, para lucro imediato. Esse modelo se esgotou. Os nossos recursos, eles são sim finitos, né? Nós dividimos esse planeta, como você falou, né, com uma diversidade tremenda e assim é o momento sim da gente começar a pensar em todas essas questões, no nosso impacto ambiental, né? As empresas no seu propósito real, né? O propósito de uma empresa é pura e simplesmente o lucro ou é tornar a vida das pessoas melhores, né? Gerar um impacto que realmente possa fazer diferença no meio, possa gerar benefícios, ou é realmente apenas ganhar o dinheiro, explorar, explorar, explorar e ir embora? Isso hoje já não se sustenta mais, né? São modelos Não que é ficaram viável, para não é trás, não são viável, mais né? viáveis. Uhum. É. É, isso tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer aqui, que eu acho que você está falando aí. A cultura em que estamos inseridos reflete nesse alinhamento espiritual? Acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar aí, né? Assim, a gente está vivendo numa sociedade que está ainda muito distante disso, né? Ainda precisa Infelizmente. trabalhar muito, infelizmente, para desenvolver a sua inteligência espiritual. E isso é essencial e é urgente, né? A gente ainda vive muito na base do ter, do consumir, né? Do Do que comprar, ser, né? É. do que ser. E a gente precisa entender que, ok, as coisas estão aqui, elas nos servem, mas nós somos muito maiores, vamos muito além disso, né? A nossa vida não se resume a ter, comprar, gastar, trabalhar, sair, né? Se divertir. Existem muitas outras coisas. Então, a gente ainda vivencia alguns modelos, né, muito voltados para as comparações, né, para aquilo que eu posso ter, para aquilo que eu quero conquistar no termo material. Mas nós temos muitas outras questões. Hoje, as empresas, elas precisam ter esse entendimento de que o valor de uma empresa, né, e o seu lucro não pode estar baseado apenas na questão monetária. Existem outros valores e outros ganhos também que são tão importantes quanto, inclusive, do seu posicionamento e do seu papel no mundo, né? As Uhum. empresas, elas têm um papel também de transformação social. Essa é uma das finalidades da empresa, né? Então, isso também tem que começar, né? A gente precisa resgatar isso precisa voltar a ser levado em consideração para que a gente possa realmente ser instrumento de transformação daquilo que está ao nosso redor, né? Isso. É, voltando aí para a questão do empreendedorismo, porque aqui no perfil a gente tem muitas mulheres empreendedoras, mas são muitas. Quais os sinais assim de um empreendedor com essa inteligência assim, como aprimorar isso? Pode desenvolver a partir de um projeto? Espera aí, deixa eu fazer a pergunta melhor. Voltando para o empreendedorismo, os sinais de um empreendedor com essa inteligência aprimorada pode ser desenvolver a partir de projetos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade? Também, né? Assim, a gente sabe, até entra naquilo que a gente estava falando, né? Sim. Aham. A gente faz parte de um mesmo planeta, né? O que a gente faz hoje tem impacto, Em seja para o todos. É positivo, como seja para o farfalhar negativo. de uma pedra ao ser jogada no rio. Aquilo vai trepidar no rio inteiro.
né? Vai ter aquele como um Exatamente. farfalhar de uma, né? Vai atingir todo mundo. Então não existe isso de não é comigo. Não, não é comigo, não é comigo. Aham. Eu até não tem como não lembrar essa questão da pandemia que a gente vivenciou. Quando estava lá longe, a gente pensava assim, ah, tá lá, né? Não vai chegar aqui não, imagina, não vai acontecer aqui. E isso ficou claro para todos nós que não importa. Aconteceu num lugar, pode acontecer em todos os lugares. Até por isso eu acho que a gente tem sempre que ter esse olhar de se importar com o outro. Não é porque está acontecendo na casa do vizinho, ah, deixa para lá, né? É com ele, não é comigo. Não, a gente tem que se importar, tem que ver até onde aquilo dali você pode fazer alguma coisa para colaborar, para ajudar, porque pode ser que isso aconteça com você também. E aí, como é que você vai sair nessa? Como que você Com vai certeza. reagir a isso? Né? Então é uma questão da gente considerar e lembrar mesmo que nós estamos todos juntos e precisamos cada vez mais nos ajudar, porque é isso que vai fazer com que a gente caminhe e evolua espiritualmente aí, esse consciente, essa luz que tem aí no nosso, né, na nossa mente, que foi descoberta. Então a gente deve ter esse olhar cada vez mais voltado para o outro. A questão do ouvir o outro também está envolvida nisso, né? Sim, com certeza, né? Porque ouvir o outro a gente sabe que abre espaço para aceitar o outro como ele é, né? Quando a gente se permite estar com o outro de verdade, e essa é, inclusive, uma das características, a aceitação das diferenças, da diversidade, e permitir as pessoas serem quem são. Essa é uma das características de desenvolvimento também de inteligência espiritual, né? Voltando só uma coisinha que você falou, Zê, eu não sei se você chegou a assistir, que eu achava um barato uma propaganda da WWF, que é, né, de toda essa parte de preservação ambiental, né, voltada para isso, é uma ONG voltada para isso. E era uma propaganda muito bonitinha que mostrava um camarada cortando uma árvore. Aí, essa árvore caía, interrompia os rios. Como interrompia os rios, o gado não passava. Enfim, ia mostrando um monte de coisas. Aí mostrava o planeta, todas as árvores caindo, daqui a pouco caíam em cima dele, né? E falava, e a mensagem era: cuidado, isso um dia vai chegar em você, né? Então é Ah, é legal demais. justamente. Eu não lembro dessa mensagem, mas eu não Não lembro lembra? desse videozinho, mas é muito interessante essa mensagem. Muito bacana, porque fala exatamente isso que você falou, não existe fora, né? O que a gente faz hoje, a gente acha besteira, não é comigo, não é verdade. Isso um dia pode sim chegar na nossa porta, né? Um dia nós vamos ser Sim. impactados com isso. É um pouco daquela história, né? Se eu pura e simplesmente pego meu lixo e jogo no meio da rua, em algum momento vai entupir as galerias, né? Em algum Não momento existe lixo, né? Não não existe, existe. É, porque assim, a gente tira da nossa visão, tira da nossa frente, mas está colocando no planeta. Então a gente Exatamente. tem que começar a acordar para isso, né? O que fazer? Eu estou vivenciando um momento aqui de reforma, então estou fazendo uma triagem em tudo da casa. Então tem muita coisa que eu estou conseguindo repaginar, dar um novo ciclo de vida, sabe? Mudando a cara daquela coisa ali e mantendo a utilidade dela. Tipo, um armário que foi usado por uns 30 anos no meu caso, pintei, repaginei ele, vou usar mais 10. Então, eu dei um novo ciclo de vida com a mesma função. E também tem a questão que até a gente faz aqui no perfil, eu tenho alguns rios aqui, de aproveitar caixas, de aproveitar, de reciclar as coisas. Uma coisa vira outra coisa. Então, são as formas da gente ir dando sentido e prolongando a vida de tudo que tem à nossa volta, até na hora da gente despachar. Por exemplo, eu comecei a pesquisar aqui e falei, gente, e agora o que eu faço com os meus eletrônicos? Eu tenho um monte de eletrônicos e eu não consigo soltar no planeta. Como é que eu faço com isso?
Aí um colega me falou, olha, a gente está fazendo um projeto e nesse projeto a gente está recolhendo todos os eletrônicos, não importa o que, pode, é elétrico, botou na tomada, então pode trazer que a gente recolhe geladeira, celulares, todos os dispositivos, depois de ser transformado, reciclado. Cada tonelada desse material custa R$ 250 e as ONGs vão ser favorecidas com isso. Então, a primeira ONG a ser favorecida com esse trabalho, com esse projeto, é a APAI, que é um trabalho que todo mundo conhece. Aqui em Volta Redonda, não sei se a APAI tem fora, mas vão ser várias instituições beneficiadas. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Eu vou levar um monte, eu vou levar um caminhão de coisa. Eu falei, pode trazer. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, não é só eu, é todos a gente tem que se preocupar em transformar as coisas que estão à nossa volta em algo que seja construtivo, que vai fazer bem para alguém, que vai ajudar alguém, que vai. Eu acho que isso é uma cadeia. Então, se eu faço a minha parte e você faz a sua, no fim, todos são beneficiados, não é verdade? Com certeza. Hoje, inclusive, a gente está vendo aí o crescimento, por exemplo, dos brechós, né? Você dar um tempo útil às roupas bem mais prolongado e a importância disso, né? O custo que você tem para fazer determinadas roupas, por exemplo, uma calça jeans, ela precisa de não sei quantas lavagens, é algo que promove um gasto tremendo. E às vezes a gente compra, usa 2, 3, 5 vezes e daqui a pouco encosta no armário e não quer mais, né? Sim. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso. Como é que a gente está realmente usando? Não querer, ok, mas então pelo menos vende ou dá para alguém, né, que possa continuar esse uso. Por que que a gente, de repente, não compra roupas de brechó que alguém também usou pouco e a roupa está ali ótima para ser usada e a gente poderia estar usando? Quer dizer, É, são todas formas da gente começar a perceber o uso diferente dos materiais, né? sim. Porque não tem jeito, os recursos eles acabam se não forem bem usados. Todos os É verdade. recursos. Então, Aqui no nosso país, infelizmente, tem uma cultura difícil, né? Porque existe um preconceito. Acho que na Europa, acho que em outros países, isso é muito comum, né? Você brechós, roupas usadas, um passar para o outro. Eu acho que esse conceito ainda está muito primário aqui no nosso país, né? Ai, desculpa, caiu minha caneta. é verdade, né? E a gente percebe, às vezes, isso assim, em pequenas coisas, né? Eu tenho um exemplo para te dar dentro disso que você falou, Zê, que mostra bem esse tipo de preconceito mesmo, né? É, eu tive um salão, né? Como você sabe, grande, e num determinado momento nós estávamos recolhendo roupas para doação. Nós fomos um ponto de coleta, né, para doação para outras instituições e pessoas e tal. E meu irmão, ele tinha viajado, né? Eu tenho uma irmã que mora fora do país, mora na Alemanha. Meu irmão passou um período lá e meu cunhado deu uma série de roupas para ele, né? Só que assim, meu irmão, ele é 16 anos mais novo que eu, né? Meninão, né? Então, na época em que ele foi, as roupas do meu cunhado eram bem maiores, não davam muito nele, mas ele mesmo assim trouxe, aproveitou pouca coisa e algumas coisas ele me deu. E eu levei para lá. Uma das pessoas que trabalhavam ali no salão, ela era nossa copeira. Eu cheguei, ela estava olhando, né, as peças, comentando com as outras pessoas, que peças boas e tal. Eu falei com ela, olha, eu que trouxe essas peças. Você pode pegar, né? Como fui eu que trouxe, obviamente não foi outra pessoa que deu, fui eu que trouxe. Meu cunhado deu para o meu irmão e você pode pegar, inclusive para o seu marido, né? Se você quiser, porque aí eu nem ponho para doação, eu deixo separado, eu ainda não tinha colocado.
E ela pegou e falou assim, eu, hein? Imagina usar alguma coisa usada de outra pessoa. Imagina se eu vou querer. Eu olhei e falei assim, ué, mas qual é o problema? Ela imagina, vendo. Falei assim, olha só, eu uso coisas que outras pessoas me dão. Eu dou coisas para outras pessoas. Tem um monte de roupas que a minha irmã, de repente, não quer mais. Ela já cansou, já enjoou. Ela me dá e eu fico feliz da vida, né? Recebo felicíssima. Qual é o problema da gente usar? A roupa tá boa, tá certa. Qual é o problema? Ela, não, não, não. Depois, ela, quando ninguém estava olhando, ela chegou no meu escritório. Ah, Patrícia, você disse que eu posso pegar mesmo aquela roupa? Eu falei, pode, eu trouxe, qual é o problema, né? Então, assim, aí ela ficou olhando, não, é porque. Eu falei, mas qual é o problema da gente usar? Eu não vejo assim, né? Eu uso, qual é o problema? Eu troco com amigas, dou, recebo, qual é o problema? Então você vê que existe sim ainda muito, né, esse preconceito, essa coisa meio, digamos assim, desculpe o termo até meio feio, né, mas uma certa soberba nossa, né? Como se por algum Infelizmente. acaso, né, a gente não pudesse dar uma utilização boa para os materiais e fazer com que eles durem enquanto eles estão aí para nos servir mesmo, né? Então acho que a Com gente certeza. precisa reformular algumas coisas. Tem a Luciana, acho que ela está nos Estados Unidos. Ela está falando aqui, eu adoro os brechós aqui nos Estados Unidos. E, gente, isso é muito comum fora do nosso país, mas é muito comum, né? Então, isso também tem a ver com esse consciente espiritual, né? Aham, tem a ver com a maneira como nós usamos os materiais, né? Com essa preocupação do que eu estou fazendo de melhor pelo outro, né? Como eu estou lidando com o outro, como eu estou lidando com os recursos que eu tenho, que estão à minha disposição, né? O quanto de repente eu também ajudo, né, o próprio planeta. Se eu economizo em determinados pontos, por exemplo, eu não sei se você sabe, Zenaide, mas existe no Chile e não estão mais dando conta, né? É, muitos lixões em que essas lojas de moda rápida descartam roupas nesses lixões, né? Isso aí o planeta não está mais suportando. Não. E roupas que poderiam estar sendo usadas por outras pessoas, né? O tecido tá Sim, lá, tá bom, tá. Então a gente precisa realmente começar a pensar na maneira como a gente lida com isso, na maneira como a gente usa os recursos, né? Entendendo que nós fazemos parte de um organismo vivo que é o planeta, né? Então é a nossa relação não só com as pessoas que estão ao nosso redor, mas com a maneira também como a gente lida com tudo aquilo que o planeta nos oferece, né? é verdade, é verdade. Deixa eu te falar, quais os conteúdos você indicaria para quem deseja conhecer mais sobre esse assunto, sobre consciente, sobre inteligência espiritual, alguma leitura, alguém para seguir? O que você indicaria para quem está conosco aqui, para se aprofundar um pouco mais nesse assunto? Você tem alguma Ah, indicação, alguma coisa? tenho várias, né? A primeira indicação é o próprio livro Inteligência Espiritual, né? Que é o QS, como a gente tinha falado, né? O quociente, Spiritual Quotient, da Dana Zohar e o Ian Marshall, que foram as pessoas que realmente traduziram, digamos assim, né? Esse termo inteligência espiritual, que perceberam dentro de vários estudos baseados na neurologia, neuropsicologia, né? Então, coisas assim muito sérias dentro da área. Então, esse livro fala muito isso, é muito bom. Eu recomendo muito a leitura dele. E existem vários outros, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o livro O Poder da Empatia, que mostra o que é realmente a empatia, porque pessoas, você perguntou sobre empreendedores, né? E aí a gente fala também de lideranças. Lideranças que têm um quociente espiritual elevado são lideranças também que entendem
a importância da empatia, que trabalham de forma mais assertiva, normalmente são mais autoconfiantes, justamente porque esse nível espiritual, que como a gente falou, não tem nada a ver com religião, são mais elevados, né? Então, é você saber usar a sua razão, saber usar a sua emoção em equilíbrio a serviço de todos que estão ao redor. Então, é importante que as empresas, as lideranças, e inclusive os empreendedores, né, percebam o grande poder realmente da colaboração, do quanto nós estamos interligados. Nós ganhamos muito mais, né, Zenaide? A prova disso, olha como a internet trouxe aqui pontos de colaboração. Quer dizer, Nossa, olha a riqueza que a gente tem quando a gente resolve trabalhar junto, né? E sim, nossa, não tem. hoje a Olha, gente tem eu muita tô coisa. E a Márcia falando aqui que tem 14 mil pessoas. Ela tá brincando, que a gente sempre brinca quando a gente está fazendo live, né? Se tem 7 pessoas, 10 pessoas, a gente fala que tem 1.000. Ela tá falando aqui que tem 14 mil pessoas. A Val tá falando que o Márcia, assunto é maravilhoso, que live incrível a Miriam tá falando. Eu já desativei aqui os comentários, live maravilhosa, a Val. Gente, muito obrigada. Vai ter presente, hein? Vai ter presente aqui no fim. Continue aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Rocinélia tá assistindo a gente aqui. Olha que delícia. Gente, cliquem nos coraçõezinhos aí. Cliquem nos coraçõezinhos. Mas aqui, ó, deixa eu ver aqui o que ela falou. Colocar-se no lugar do outro como forma de aprendizado, partilhando o seu conhecimento. Então, você falou aqui da internet. A internet nossa, tem 2 anos só que eu tenho esse perfil. Hoje eu tô com 6 mil, mais de 6 mil pessoas seguindo aqui. E eu tenho um prazer, mas é um prazer, uma coisa assim que sai de dentro de mim que eu não sei nem explicar, de ser ponte para essas pessoas que falam comigo, que conversam comigo, que dizem que estão se inspirando na minha pessoa. Quando vem alguma coisa que eu fiz que não entendem e querem fazer, me perguntam como que eu fiz, se eu sei eu explico na hora, se eu não sei eu busco as respostas, eu busco como é, às vezes eu também não sei, eu peço para alguém me ensinar. Eu passo, porque eu acho que a gente tem que um dar a mão para o outro, porque só assim a gente vai conseguir caminhar nesse mundão que a gente está vivendo. E toda essa coisa que você falou, da gente perceber essa conexão, da gente entender que a gente precisa não apenas por exemplo, o pessoal, eu entrevistei aqui o Márcio Ribeiro, que é nosso amigo em comum, você também o conhece, Marcinho, e lindo. aí eu falei com ele assim, olha, eu não tenho seguidores, ele achou o máximo, eu falei, ué, não tem não? Eu falei, não, eu tenho pessoas no meu perfil. Ele falou, Ah, gente, que máximo! beleza. Eu tenho pessoas que têm coração, que pulsa, entendeu? Que pulsa. E são pessoas que eu já aprendi a gostar tanto. Tem pessoas aqui que falam comigo todos os dias. Então, isso é muito gratificante. É muito gostoso a gente saber que a gente está colaborando de alguma forma. E trazer pessoas aqui com riqueza de informação, com riqueza de conhecimento, para trocar com a gente como você. Nossa, Patrícia, que prazer. E o prazer é meu, Zé, e eu que te agradeço, agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. É tão prazeroso a gente falar sobre isso, né? E assim, é justamente esse ponto da gente perceber, né, como a gente pode colaborar com o outro. Não existe ninguém que não possa colaborar, ninguém sabe tudo. Essa é a primeira coisa, né? De Sim. repente, eu posso fazer uma coisa bem, mas eu faço várias outras sem, né, não tão bem. E de repente você faz uma coisa bem que você pode me ajudar e eu te ajudo com outra coisa, e a gente vai nessa questão de colaboração um com o outro, e é assim que a gente cresce. Aquele tempo do eu sozinho, né? Não vou dividir, não, não vou passar, não, não vou. Isso não existe Ai, não vou mais, ensinar isso, né? não, porque senão alguém vai se dar bem melhor do que eu. Gente, pelo amor de Deus, se Não abra. Isso, existe, inclusive, né? bloqueia a prosperidade. Você ter medo de Exatamente. compartilhar, você ter medo de dividir, você ter medo de ensinar.
Rapaz, inclusive nas palestras que às vezes eu faço, eu costumo dizer assim, que a mão direita você recebe, com a mão esquerda você passa, mas passa de coração, passa com amor, mandando energia para quem está recebendo, porque é isso que vai fazer diferença, é a energia que vai com aquela coisa. Se você faz as coisas com raiva, com sentimento negativo, melhor não fazer. Não é verdade, Patrícia? Uhum. Com certeza, Zê. E aí é uma coisa bem bacana também que a própria Dana Zohar ela fala, né? Que às vezes nós às vezes falamos assim, tem aquela fala do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E às Uhum. vezes a gente imagina, a gente olha para aquelas pessoas, né, que estão à frente de determinadas situações, né? E a gente acha que as mudanças têm que ser pelo outro, mas não é pelo outro, são as pequenas coisas, né? A melhor maneira de nós servirmos a humanidade realmente é quando nós fazemos aquilo que podemos fazer da melhor maneira possível, né? Do Uma nosso pessoa tamanho, do que jeito que a gente pode. Às vezes exa- você ajudar um vizinho aqui, você já está fazendo a sua parte. exatamente se em casa, né? Um pai e uma mãe que é capaz de sentar com seu filho, dar atenção total, dar afeto, dar amor, quer É, dizer, as coisas elas se ampliam através do pequeno, é né? verdade. Elas não são do grande para o pequeno, elas são do pequeno para o grande. Aquilo que a gente faz de diferença na vida de uma pessoa, às vezes, que está ao nosso redor, aquilo se amplia e toma um outro vulto, né? Então, Aham. às vezes a gente não tem essa percepção de, ok, com os recursos que eu tenho, com aquilo que eu posso fazer, qual é o melhor que eu posso fazer, né? Quais são as formas que eu tenho para colaborar com o outro? Se eu cresço, o outro cresce, nós crescemos juntos, né? É uma Então, relação de ganha-ganha. Todo exato, mundo a ganha. possibilidade de transformar é muito maior, Sim, né? sim. Eu costumava brincar com uma amiga que ela sempre falava assim, ai, Patrícia, é, você sempre, né, indica, comenta as coisas, você não tem medo de falar com as pessoas, divulgar, né? E eu brincava e falava assim, não, mas espera aí, né? Se eu quero uma coisa, se eu indico que eu acho que é bom. Se eu quero para mim, eu quero que as pessoas tenham acesso também, né? Lógico, Até porque as pessoas felizes ao meu redor, elas também me fazem feliz. não é verdade? Como dizem, né? Gente feliz não enche o saco. Não! E o sorriso é contagiante. Se você amanhece com uma pessoa Exatamente. sorrindo do seu lado, você já amanhece sorrindo. Ei, por que você está rindo? Quero rir também. Exato, né? Então, às vezes a gente não se dá conta disso. São as pequenas coisas, as É, pequenas atitudes, né, que podem realmente fazer a diferença. Não são. Eu não preciso ser a Madre Teresa de Calcutá, né, para sim, verificar todos os. Que bom, ela teve a possibilidade de fazer aquilo e fez muito bem feito dentro dos recursos que ela conseguiu um amealhar grande para isso. exemplo, é. O que a gente consegue fazer, às vezes, sabe, ao redor da gente, né? Com as pessoas que estão ali do nosso lado, o que a gente pode fazer para efetivamente ajudar? Com É, certeza a gente sempre tem muita coisa, né, Zenaide? você me fez lembrar a história do beija-flor na floresta pegando fogo. Aí o Hum. beija-flor vai lá, pega um pouquinho de água e joga, um pouquinho de água e joga. Ah, mas você sozinho, como é que você vai fazer isso? Você não vai apagar esse incêndio na floresta. Eu estou fazendo a minha parte. Então é por aí, então, né? Com Olha, a certeza. gente está aqui com pessoas falando aqui, ó, a Jo Cosméticos dizendo super live, a Luciana. A Luciana lá nos Estados Unidos, gente, eu estou internacional, eu tenho mais de uma seguidora de fora do país, estou ficando, Tá olha, estou me vendo? A achando. Lu. Um abraço, Luciana. Ela está dizendo aqui que o importante são as pessoas 11 que estão aqui aprendendo hoje e que vão passar para mais 11. É a corrente do bem, isso Muito daí. bem, A Nilza está exatamente. falando aqui, legal demais, super agradável. Olha que demais, a Lu também. A Luciana está falando, somos interligados sim. Luciana aqui de Volta Redonda.
A Karen tá aqui também. Olha quem tá falando aqui. Miriam, Zenaide faz toda a diferença na minha vida em um momento muito fez toda a diferença. Ah, Miriam, eu não vou nem ler isso aqui, fiquei com vergonha. Miriam, somos duas, hein? Ó, Ai, da meu sua vida, Deus. da minha. Gente, vocês estão gostando? Apertem no coraçãozinho, lembrem de fazer o print aí. Deixa eu desativar aqui um pouquinho para vocês fazerem print, que a gente está caminhando para o final. E se os que estão aqui nesse momento, deixa eu ver quem está aqui nesse momento. Peraí, ó. A Mel, minha querida Mel, que fez aniversário essa semana. Super parabéns aqui ao vivo para você, Mel, sua linda. Beijo, Mel. Lucimar, minha amadíssima querida lá de Uberlândia. A Márcia, minha lindeza. Ai, que delícia. A Rucinelli, a Lau, a Luciana aqui de Volta Redonda, a Miriam, a Silvinha, que bonitinha, Janete, a Vivi, Janaína, Selma, a Jo. Gente, olha, vocês que estão aqui, printem. Tem 15 pessoas aqui. Printem, façam print, que todos que printarem, marcarem o perfil, vai concorrer. Vai concorrer o quê, Patrícia? Vai ganhar. Tchan! Tcharam. Vamos sortear Sessão quantos? de Vamos sortear. sabotadores. Identificar seus processos de autossabotagem. O que que você faz com você que você mesmo puxa o seu tapete? Quantos que a gente pode sortear entre as pessoas? Dois, Quantos três? você quiser. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Então vocês printem, marquem o perfil. Vamos fazer uma pose aí pro pessoal printar? Ó, um, dois, três e. Tem que printar, tem que marcar o perfil. E todos que mandarem o que achou dessa live de hoje no meu direct eu vou contar. Aí, dependendo do que eu receber lá, é a quantidade que nós vamos sortear aí de análise de sabotadores, né? O que a Isso. pessoa vai descobrir com esse perfil, com esse análise de sabotadores? Eu vou soltar aqui, tá? Eu vou desativar aqui. Sabe, vou dar um exemplo, Zê. Ativar. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, a pessoa começa num trabalho. Aí não precisa de outra pessoa puxar o tapete dela, não. Ela mesma começa a ter um monte de comportamentos para ser mandada embora, por exemplo. Ela quer uma coisa, mas ela mesma faz o contrário daquilo que ela quer. Ela quer um relacionamento, mas ela mesma faz de tudo para a pessoa terminar com ela. E muitas vezes inconscientemente, né? Muitas vezes não, quase que inconscientemente. Sempre é inconsciente, Ah, né? isso, Os isso. processos de autossabotagem são inconscientes. Então, quando a gente começa a trazer clareza, começa a perceber os padrões da gente de comportamento, como que a gente se sabota e começa a ter clareza sobre isso, para a gente começar a ficar atento e desarmar, fica muito mais fácil, né? O caminho se torna mais leve. Então, ou seja, a gente volta lá no que foi dito aqui no meio da live, eu acho. Autoconhecimento. Exatamente, uma forma da gente, começar a trabalhar aí para elevar o consciente espiritual da gente, se conhecer um pouco mais, né? Perceber onde se limita, onde se sabota. Isso aí é fundamental mesmo, né? E uma coisa que eu queria só falar sobre a questão da inteligência espiritual, que a gente fala muito sobre propósito, né? Sentido da vida. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa entender a essência do que a gente faz, né? Então, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era cabeleireiro. E aí nós começamos a conversar qual o sentido do que você faz. O que realmente você faz? Porque algumas pessoas pensam assim, eu trabalho, né, para o dono do negócio. E não é, a gente trabalha para Deus em primeiro lugar, né? A gente trabalha para honrar os dons e talentos que ele nos deu e servir o outro através disso, né? Essa é a função principal daquilo que nós fazemos, usar os nossos dons a serviço, e não há coisa melhor, né, mais bonita do que servir. Então, quando a gente entende o porquê que a gente faz aquilo e o que aquilo realmente representa para o outro, isso faz muita diferença, né? Então, a gente estava conversando o seguinte: ele não cortava cabelo,
ele ajudava pessoas a se olharem e trazerem um bem-estar ao se olharem através do trabalho dele, Nossa, né? que forma linda de E ver o trabalho. foi tão bonito quando ele começou a pensar dessa maneira, sabe? Quando ele começou a ver, não, eu ajudo mulheres a resgatarem a autoestima, eu ajudo pessoas a se verem melhor. E aí é bem interessante que a gente sabe, e existem muitos estudos dentro dessa área que falam realmente desse poder, né? Não só do poder da pessoa se olhar e resgatar a autoestima. Quantas vezes a pessoa está com a autoestima lá embaixo e de repente faz alguma coisa, né? Se olha bem e aquilo ali provoca uma transformação interna, né? Tudo a ver com o meu trabalho, né? Porque aqui eu e um Tudo. monte de mulheres nesse perfil, a gente trabalha diretamente com a autoestima, fazendo a pessoa se entender, se conhecer, se sentir, se tocar, se cuidar através das marcas, dos produtos que a gente trabalha, autocuidado, a pessoa se importar. Isso faz muita diferença na vida do outro, não faz? Muita diferença, e isso faz com que a gente passe a enxergar o que a gente faz de uma maneira diferente, né? Então, meu convite até para as meninas que estão aqui, que trabalham com você, é exatamente o que você falou. Será que você é apenas uma pessoa que vende um produto ou você está Aqui não. favorecendo pessoas a se gostarem, a se cuidarem, né? A Sim, olharem para si mesmas da melhor maneira, a terem momentos de autocuidado? Então, olha sim. assim, olha a beleza que existe naquilo que se faz e que às vezes a gente não se dá conta. Era Sim. um salão, eu estava conversando com as manicures dentro disso, né? Você tem um trabalho belíssimo, você embeleza as mãos, pode sentar no nível de olhar no olho da cliente. A cliente às vezes está com um monte de problemas lá fora, ela senta aqui para esquecer os problemas, conversar com você, você toca na mão, você pode embelezar. É. Olha o sentido do que você faz, como é muito precioso, né? E que às vezes a gente está no ato mecânico do dia a dia e não consegue colocar beleza naquilo que a gente faz. E a beleza ela está presente em todas as coisas, porque é justamente a gente usar o que a gente sabe fazer de melhor, servindo o outro da melhor maneira. É. Então, quando a gente tem essa visão, as coisas mudam, né? É bem isso. E mais que isso, a gente perceber que muitas vezes você dá esse carinho pro outro olhando no olho, permitindo ele entender que ele existe, que ele é importante. É, às vezes isso é tão pouco e é tanto para quem recebe, né? Você dá atenção, você mostrar. Essa semana mesmo eu falei isso, uma pessoa falou assim, ah, você é uma vendedora? Então eu tô perdendo. Aí eu falei, para tudo, para tudo. Aí foi um homem, né? Ele olhou para mim e falou assim, uai, por que você não é vendedora não? Eu falei, não. Uai, como assim? Não sou vendedora. Eu não vendo nada. Se você quiser alguém que vende alguma coisa, você está falando com a pessoa errada. Eu sou consultora. Eu posso ajudar você a resolver o seu problema. Ele queria alguma coisa para o cabelo. Eu falei, então, eu posso ajudar você a melhorar a situação do seu cabelo, mas resolver 100% do jeito que você está me pedindo, não. Que ele queria que resolvesse o problema de calvície dele. Falei, não, eu tenho uma linha muito boa para te indicar da Natura, que é a linha Patauá, para você cuidar, tratar dos seus cabelos, do que você ainda tem, para você não perder. Mas eu não, se eu fosse vendedora, eu ia falar para você assim: se esse produto aqui resolve o teu problema, não espere isso de mim. Aí ele olhou assim e falou assim: mãe, caramba, tá bom, entendi. Aí depois ele falou comigo, então você me manda aí tudo explicadinho sobre essa linha? Mando tudo explicadinho para você. Me dá aqui seu telefone, toma aqui o meu cartão e eu vou explicar para você para que serve essa linha. E assim eu fiz, né? Então, hoje até eu recebi uma mensagem dele, foi muito obrigada, eu entendi tudo, adorei, e foi uma aula que você me deu. Porque é bem isso, você não pode simplesmente pensar no cifrão, né? Pensar só no dinheiro. Você tem que pensar no que você vai fazer de diferença na vida daquela pessoa e o que você vai melhorar na autoestima dela. Então, se Com você diz certeza.
E como você falou, você é uma consultora, se você traz a solução para o seu cliente ou o orienta da melhor maneira, a possibilidade dele continuar sempre com você é grande, porque você gera credibilidade, né? Ele confia que você não está pura e simplesmente querendo empurrar algo para vender, você está realmente preocupado em levar um benefício para ele, né? Sim, E isso muda de figura. é. Quando a gente tem essa visão realmente, bom, caramba, eu estou recebendo a confiança da pessoa para ser uma consultora, né? Para trazer o melhor para essa pessoa, a preocupação em servir da melhor maneira também aumenta. E aí a confiança acaba sendo estabelecida de outra maneira muito mais intensa, né? Com certeza, com certeza. Patrícia, a gente está caminhando para o fim. Ai, que conversa boa. A Miri está dizendo que essa live podia durar mais 1 hora. Ô, Eu Miriam, não fala não, do jeito que a gente gosta de falar, né, Zê? O Patrícia está no Rio de Janeiro, eu estou em Volta Redonda, mas me aguarde. Em breve eu vou aí passear com você no aterro do Flamengo. Aí a gente faz umas fotos pro pessoal aqui. Venha, Deixa eu já te... estou te esperando. Tá bom, deixa eu reforçar aqui, gente, todos que estão aqui, que printaram a nossa live aqui, ainda pode printar quem está aqui, marcar o perfil, vai concorrer a uma análise de perfil de sabotadores, que é um perfil, é uma análise que Patrícia vai fazer com quem for sorteado, para identificar os sabotadores, aquelas coisas que estão te travando, que estão te impedindo, que você mesmo está dificultando no seu caminho. É isso, Patrícia? Isso mesmo, né? Conhecimento é poder, autoconhecimento é um super poder e, além do mais, eleva o nosso quociente espiritual, né? Então, É. com certeza, vamos trabalhar Desenvolve o aí para consciente aumentar a espiritual, né? consciência. É, É. exatamente. Gente, o recado é simples. Sejam altruístas, pensem no outro, desenvolvam atividades voluntárias. Todas as empreendedoras que estão aqui, aliás, gente, eu também fiz um cursinho de mini empreendedorismo. Em breve a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Então, vocês desenvolvam essas habilidades, essas competências. Lembre-se que vocês fazem parte, vocês melhoram a vida das pessoas quando vocês fazem uma consultoria de excelência. E, Patrícia, está acabando. Puxa vida, foi tão bom, não foi, gente? Foi bom. Coração, coração. Cadê o coração? Sobe o coração aí. A gente vai encerrar e eu espero que muitos marquem aí, porque todos que marcarem vão anotar aqui para fazer o sorteio e mandem o que vocês acharam por direct, que dependendo da quantidade de directs que eu receber, é que serão os perfis. Serão sorteados 2 ou 3. Você vai dar conta, Patrícia? Vamos organizar a agenda aí direitinho. Organizando dá para a gente fazer, né? Se não for mesmo rapidinho, eu espero que as pessoas tenham um pouquinho essa compreensão, mas a gente consegue e faz sim com muito prazer e com muito carinho. Grande beijo, minha amiga. Te amo Beijos, demais. E a vocês todos que nos assistiram até agora, amo vocês também, cada dia mais, gente. Eu espero que eu realmente esteja conseguindo passar alguma coisa para vocês e esteja sendo inspiração. Se eu estiver sendo, obrigada, adorei muito mesmo aí a Luciana falando. Se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já está valendo. com Patrícia, vamos certeza. marcar Obrigada outra a todos depois? Com também. outro Um assunto? prazer enorme, com certeza. Vai ser um prazer. E olha, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também, né? Que gentilmente ficou aqui ouvindo a gente nesse papo gostoso. Obrigadão, Zê. Obrigada, meu amor, pelo convite. Fica com Deus. Amo você também, viu? Janete, todo mundo gostando. Coração, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.